Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Porém, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da playlist de Anatomia Humana aqui do canal. Meu nome é Daniel Brandon e eu venho com a proposta justamente de ajudá-los a interpretar e simplificar conceitos anatômicos importantes presentes nas principais literaturas. Lembrando que todos os vídeos da playlist serão baseados em dois principais livros, que é justamente o Moore, Anatomia Orientada para a Clínica, e o Grace, Anatomia para Estudantes. Lembrando que esses dois livros poderão ser encontrados por você na biblioteca da sua universidade, ou então, rapidamente, uma pesquisa no Google, você vai achar o PDF disponível. Então, pegue sua caneta, pegue seu lápis, seu caderno e vamos para a primeira aula. A anatomia, no seu conceito mais amplo, é justamente a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Sendo assim, nós podemos subdividir a anatomia em três grandes grupos, sendo o primeiro desses grupos a anatomia microscópica, no qual engloba aquelas estruturas invisíveis a olho nu, podendo serem observadas apenas com auxílio de lupas, microscópios ópticos e eletrônicos. Dentro da anatomia microscópica, nós temos o estudo das células, que é a citologia, e a histologia, que é o estudo dos tecidos humanos e como eles se organizam para formarem os órgãos. Outro grupo que nós podemos destacar é a anatomia do desenvolvimento, que é a que estuda o desenvolvimento do indivíduo desde o ovo fertilizado até a sua forma adulta. Nela, nós podemos destacar a embriologia, que é a ciência que estuda as alterações morfológicas do embrião até o momento do seu nascimento. E por fim, nós teremos a anatomia macroscópica, que é justamente aquela em que as estruturas são observáveis a olho nu, não sendo necessário o auxílio de um microscópio óptico ou eletrônico ou uma lupa para serem observadas. Enfim, esse será o nosso foco ao decorrer das aulas. E quando nós falamos de anatomia humana no geral, nós estamos nos referindo à anatomia macroscópica, certo? É importante nós sabermos que a anatomia humana ela pode ser estudada a partir de duas principais abordagens, sendo essas a abordagem topográfica ou regional e a outra a abordagem sistêmica. A abordagem topográfica é aquela que organiza o corpo humano em partes e segmentos. Eu separei uma imagem aqui que representa muito bem isso, demonstrando as principais partes da abordagem topográfica, sendo formada por um corpo principal, representado aqui em amarelo a cabeça. Em laranja nós temos o pescoço e abaixo do pescoço nós teremos o tronco, que nele estará subdividido o tórax, representado aqui por uma cor lilás, o abdômen, representado por uma cor verde clara, e abaixo do abdômen nós teremos a pelve e o períneo, que é onde estarão os nossos órgãos genitais. Posteriormente, ainda no tronco, nós teremos a região do dorso. Além disso, nós teremos dois pares de membros, sendo os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores são o que nós comumente chamamos de braço, e os membros inferiores é o que nós popularmente chamamos de perna. Porém, aí é que entram os segmentos. Nós teremos aqui o nosso membro superior humano, que eu vou representar aqui com o meu próprio, que é o membro superior, que é o que nós chamamos de braço, porém nós teremos segmentos. Isso tudo, anatomicamente falando, é o membro superior, desde meu ombro até a ponta dos meus dedos. É o membro superior. Do ombro até a região do cotovelo, nós teremos o braço, certo? Que é um dos segmentos do membro superior. Da região do cotovelo até o punho, nós teremos o antebraço, que é outro segmento. E adiante do punho, nós teremos a mão. São os três segmentos do membro superior. Nos membros inferiores, nós também teremos segmentos, sendo da articulação do quadril até o joelho, nós teremos a coxa. Do joelho até a articulação do tornozelo, será o segmento da perna. E, por fim, o pé. Então, voltando. A abordagem topográfica é justamente uma metodologia de estudo da anatomia que toma como base as regiões anatômicas que eu citei anteriormente.
Essas regiões anatômicas serão estudadas separadamente, tendo todas as suas estruturas presentes na região vistas ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos supor que você aí de casa venha estudar posteriormente o tórax através da metodologia topográfica. Você iria ter que observar toda a vasculatura do tórax, iria observar quais são os órgãos presentes nessa região, iria também ver quais são os nervos que inervam esses órgãos, também iria ter que ter conhecimento dos ossos, dos músculos esqueléticos presentes, tudo no tórax. Enfim, você iria se restringir nesse módulo, nessa parte, a estudar tudo que há no tórax e toda a correlação de uma estrutura com outra, independente do sistema. Diferentemente da abordagem topográfica, a abordagem sistêmica, nós iríamos seguir um cronograma ao decorrer do corpo todo, baseado no sistema em que nós estaríamos estudando. Por exemplo, nós sabemos que existe tanto sistema digestório, respiratório, cardiovascular, locomotor, enfim. Tomamos como exemplo o sistema digestório, no qual eu separei aqui uma imagem. No sistema digestório, nós vamos ver mais lá para frente, em que a primeira região do sistema digestório começa justamente na boca, na cavidade oral, certo? Essa cavidade está presente na região topográfica que eu falei anteriormente, denominada de cabeça. Após estudarmos a cavidade oral, passaríamos para a faringe. A faringe, como podemos ver aqui ao lado, ela está na região denominada de pescoço, e após a faringe, nós iríamos ter o esôfago, que está presente no tórax. Após o esôfago, iríamos para o estômago, intestino delgado e intestino grosso, que estão presentes no abdômen. E por fim, o reto, no qual faz parte da região do períneo. Sendo assim, nós passaremos por 5 principais regiões topográficas, focando somente no sistema digestório. E assim se dá a abordagem sistemática. Devido ao fato da anatomia, independente da abordagem, tanto topográfica quanto sistêmica, ser uma ciência descritiva, no mundo inteiro foi padronizada uma posição anatômica constante para que não houvesse uma certa desavença ou ambiguidade em relação à localização de estruturas do corpo humano. Essa posição anatômica ela tem que ser visualizada na sua mente no momento que você for descrever seu paciente ou uma peça anatômica no meio da aula prática, independente de como esteja na sua frente essa peça, entendeu? Você tem que tomar como base a posição anatômica. Eu separei aqui algumas imagens justamente para que ficasse mais fácil a compreensão. Desse lado, nós temos a posição anatômica em si, que é usada como base de estudo da anatomia, e desse outro lado, nós temos as vistas anatômicas, sendo em ordem a vista anterior, a vista posterior e a vista lateral, sendo que tem uma vista lateral direita e uma vista lateral esquerda. Uma pergunta que é bastante comum cair nas provas do módulo introdutório de anatomia é justamente para que nós possamos descrever lá na hora como se dá a posição anatômica, como nós poderíamos descrever a posição anatômica. E o Moore deixa bem claro que a posição anatômica é descrita através de uma pessoa em pé, com o olhar, a cabeça e os dedos voltados para anterior, ou seja, para frente, com os membros superiores ao lado do corpo, com a palma da mão voltada para anterior. Os membros inferiores, eles estarão próximos e paralelos. Você pode também dar uma olhada no Grace ou em outro livro-texto de anatomia, que vai ter outra descrição, porém vai falar exatamente a mesma coisa com outras palavras, que é justamente essa posição aqui ao lado, certo? Como eu falei anteriormente, essa posição anatômica ela foi padronizada no mundo inteiro. E a partir do momento que você tem ela gravada em sua mente e também consegue usar a terminologia adequada, você consegue descrever qualquer estrutura presente no corpo humano. E essa terminologia, ela se trata justamente dos termos de posição. Os termos de posição, eles trabalham justamente com a relação de uma estrutura anatômica com outra. Por exemplo, vamos falar agora dos termos de posição anterior e posterior. O termo anterior também pode ser chamado de ventral, que significa que uma estrutura está à frente de outra.
O termo posterior pode ser chamado de dorsal, e significa que uma estrutura está atrás de outra. Iremos agora ver essa imagem. Nós vemos aqui o segmento do membro inferior, que é o pé. Temos aqui, em comparação, o calcanhar e os dedos. Levando em consideração a posição anatômica, nós sabemos que os dedos estão anterior em relação ao calcanhar e o calcanhar está posterior em relação aos dedos. Temos também os termos superior e inferior. O termo superior ele pode também ser substituído por cranial e o termo inferior também pode ser chamado de caudal. O termo superior significa justamente que uma estrutura anatômica está acima de outra. E o termo inferior, ou caudal, significa que uma estrutura anatômica está abaixo de outra. Por exemplo, como nós vimos anteriormente, nós temos a região da cabeça e o tórax. Então, logo nós podemos concluir que em posição anatômica, a região da cabeça ela é superior em relação ao tórax. Porém, a região do abdômen é inferior em relação ao tórax, é inferior em relação ao pescoço e também inferior em relação à cabeça, certo? Quando nós falamos dos termos de posição lateral e medial, nós temos que ter como base um plano chamado de plano sagital mediano. Nós iremos falar na próxima aula um pouco mais sobre planos e eixos. Porém, já posso adiantar que o plano sagital mediano é justamente um plano que nós podemos imaginar vertical, como se fosse uma lâmina cortando exatamente nosso corpo em metade direita e esquerda. Então, para explicar o termo lateral e medial, temos que ter como base esse plano, essa linha imaginária. Porque quando usamos o termo lateral, significa que uma estrutura está mais distante do plano mediano em relação à outra. E quando falamos do termo de posição medial, significa que uma estrutura está mais próxima do plano mediano em relação à outra, certo? Para exemplificar, nós podemos ver também o exemplo da própria cabeça, no qual, se por acaso imaginarmos essa linha imaginária cortando exatamente ao meio, em metade direita e esquerda, nós iríamos poder tirar como conclusão que o nosso globo ocular, ou seja, o nosso olho, ele está medial em relação ao nosso pavilhão auricular, a nossa orelha, certo? Ou seja, o nosso globo ocular é medial em relação ao pavilhão auricular. E da mesma forma, o pavilhão auricular é lateral em relação ao globo ocular. Outra coisa que as pessoas se confundem bastante em relação a lateral e medial é justamente na mão. Porque a gente tem que ter como base sempre a posição anatômica. E lembrando, na posição anatômica, a palma da mão é voltada para anterior, ou seja, para frente. E nisso, o polegar ele se torna lateral em relação aos outros dedos, ou seja, o primeiro dedo ele é lateral em relação ao dedo mínimo, em relação ao segundo dedo, terceiro, quarto, enfim. Já quando nós utilizamos o termo proximal e distal, nós estamos nos referindo às estruturas anatômicas presentes nos membros, tanto superior quanto inferior. O termo proximal significa que uma estrutura anatômica está mais próxima à origem do membro ou mais próxima ao tronco em relação à outra. O termo distal significa que uma estrutura está mais longe ou mais distante da origem do membro em relação à outra. Por exemplo, nós teremos o membro superior, novamente, e nós podemos ver que a articulação do cotovelo ela é proximal em relação à articulação do punho, enquanto que a articulação do punho ela é distal em relação à articulação do cotovelo. E por fim, os últimos três termos de posição serão justamente os termos superficial, intermédio e profundo. O termo superficial significa que uma estrutura está mais próxima da superfície do corpo em relação à outra.
O termo profundo significa que uma estrutura está mais distante da superfície do corpo em relação à outra. O termo intermédio referencia justamente essas estruturas que estão entre as estruturas profundas e as superficiais. Por exemplo, nós teremos aqui a imagem do antebraço, onde nós podemos ver a pele como estrutura mais superficial do antebraço, os ossos, rádio e ulna como estruturas mais profundas, e temos aqui os músculos esqueléticos como intermédio. Além dos termos de posição, nós também teremos os termos de lateralidade, o qual nós podemos destacar inicialmente o termo unilateral e o termo bilateral. O termo unilateral faz referência justamente àquelas estruturas ou órgãos que estão presentes em apenas um lado do nosso corpo. Como por exemplo, nós teremos o baço. O baço ele é um órgão situado no abdômen, ele é um órgão ímpar, ou seja, só existe um baço, e ele está do lado esquerdo do plano sagital mediano, ou seja, com todas essas características, nós podemos concluir que o baço é um órgão unilateral, certo? Enquanto que o termo bilateral referencia justamente aquelas estruturas anatômicas que são pares e estão localizadas em ambos os lados do plano sagital mediano, ou seja, estão localizadas tanto no lado direito e esquerdo do nosso corpo. Como por exemplo, nós podemos ter os rins, que nós temos tanto o rim direito quanto o rim esquerdo. Podemos ter também os membros, nós temos os membros superiores, tanto o membro superior direito quanto esquerdo. Nós também teremos os membros inferiores direito e esquerdo. Enfim, é importante que na sua prova prática de anatomia, quando for cair uma estrutura que seja bilateral, você especifique de qual lado ela é, se é do lado direito ou esquerdo, para descrever com exatidão a estrutura que está sobre a mesa, sobre a sua carteira, não sei, que será de referência para a sua prova na questão. E por fim, ainda nos termos de lateralidade, nós teremos os termos ipsilateral e contralateral. Ipsilateral relaciona justamente aquelas estruturas anatômicas que estarão do mesmo lado do plano sagital mediano. Como por exemplo, nós teremos o membro superior esquerdo, ele é ipsilateral ao rim esquerdo, porque estão do mesmo lado do plano sagital mediano. Enquanto que o termo contralateral referencia justamente as estruturas anatômicas que estão em lados contrários do plano sagital mediano. Como eu falei anteriormente, o baço está localizado do lado esquerdo, então ele é contralateral ao rim direito. E é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, espero de coração ter te ajudado a entender esses conceitos introdutórios de anatomia. Eu pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo, especificando um pouco mais sobre planos e eixos. Se por acaso ficou alguma dúvida na sua cabeça aí pairando no ar sobre esse vídeo, você pode me chamar nas redes sociais, que estarão aqui embaixo na descrição. É só você mandar lá um oi que eu tiro sua dúvida, ou então posso te mandar livros também das matérias da área da saúde como um todo. Enfim, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.